Como melhorar a sua vida aqui na Austrália em 12 semanas. Olá, eu sou a Carol Duarte e eu estou neste momento seguindo um planejamento que eu aprendi no livro The 12-Week Year, que ensina você a fazer um planejamento para melhorar algumas áreas da sua vida, ou uma área da sua vida, né, de 1 a 3, para que você consiga, às vezes, resultados melhores do que você conseguiria durante um ano inteiro. Eu já contei anteriormente como é que funciona esse desafio e, basicamente, eu tenho tarefas diárias, semanais e pontuais, todas elas linkadas aos meus objetivos, às coisas que eu quero melhorar aqui na Austrália. Não significa que as coisas que eu coloquei no meu planejamento você vai colocar no seu. No meu caso, por exemplo, eu quero crescer na minha carreira, então eu estou começando numa indústria nova, sempre trabalhei na área da construção em prédios comerciais, grandes prédios, hospitais e tudo, e agora eu estou trabalhando com obras de infraestrutura. Então eu estou aprendendo tudo do zero e eu quero crescer nessa carreira. Segunda coisa, eu tenho um business que eu ajudo brasileiros a entrar no mercado de trabalho profissional australiano. Já ajudei mais de uma centena de pessoas e um dos meus objetivos é fazer com que dessa vez esse business realmente cresça, porque infelizmente no passado eu já tive que parar o business para focar na minha própria carreira e nesse momento eu quero muito fazer com que esse business funcione, que eu consiga ajudar ainda mais gente a conseguir esse emprego na área. E a terceira coisa é a minha vida pessoal, porque eu coloquei tanto foco em trabalho por muito tempo que eu esqueci, né, que na verdade essas duas coisas aqui elas estão para servir o restante da minha vida. Então, aqui na Austrália a gente já está um pouco acostumado com isso, né? Enquanto no Brasil muitas vezes a gente vive para trabalhar, aqui na Austrália é mais comum que na cultura deles eles trabalhem para viver. Claro que não é assim quando a gente chega aqui como intercambista. Muitas vezes a gente tem que trabalhar muito todo o nosso tempo livre, principalmente quando a gente está de férias, que a gente tem essa disponibilidade. Quando a gente está em aula, a gente tem muitas horas de aula e aí todo o tempo livre, né? Lá só as 20, 24 horas por semana é de muito trabalho. Então, obviamente, a gente demora até conseguir realmente ter o estilo de vida australiano, que é trabalhar para poder viver bem. E eu quero fazer com que esses dois, tanto o meu emprego quanto a minha empresa, me proporcionem um estilo de vida melhor em que eu aproveite mais o meu marido, a minha casa, o meu tempo livre. E, obviamente, coisas que fazem parte do meu valor, que é crescimento, ler, estudar, coisas que eu também gosto. Pois bem, nesse planejamento para eu poder crescer, né, nesse projeto para eu crescer e melhorar minha vida aqui na Austrália em 12 semanas, eu coloquei algumas tarefas que eu tenho aqui anotado na minha frente, que 3 tarefas diárias, 4 semanais e 3 pontuais. Então, diariamente é acordar 5 e dormir no máximo 11 da noite. Então, nessa última semana eu consegui sim atingir essa meta, né? Isso aí geralmente são 6 dias, né? Digamos assim, porque no domingo eu tenho que dormir cedo, na sexta-feira eu tenho que acordar cedo, né? Então acaba pegando de domingo até sexta-feira. Então só o sábado que eu tenho assim 100% off. Isso deu certo, já tô criando essa rotina, então tá funcionando muito melhor. E a única coisa que eu percebi, eu acho que eu até falei disso no último vídeo também, é que só 6 horas não tá sendo suficiente. Então eu tô tentando dormir cada vez um pouco mais cedo, porque 6 horas na cama não significa 6 horas dormindo, né? Então quando eu acordo cansada eu me sinto mais distraída, eu tenho um pouco mais de dificuldade de sentar e concentrar muito bem no trabalho. Então eu tô tentando dormir mais cedo para eu conseguir ter mais tempo de concentração. E aí, uma coisa que eu acabei fazendo também, que eu coloquei para acordar às 5 horas da manhã, mas alguns dias que eu não estava dormindo tão cedo assim, não estava conseguindo dormir antes das 10, eu coloquei o despertador para acordar às 5h20, 5h30, para poder dar um pouquinho mais de tempo para eu dormir, né? Planejamento do dia. Gente, essa última semana, vou até olhar aqui para não falar bobagem, mas eu não consegui planejar as coisas da minha vida normal. Eu estava fazendo um planejamento muito bem, estou fazendo um planejamento muito bem feito no trabalho. Eu falei isso aqui no último vídeo, então tá seguindo da mesma forma. Eu anoto, né, o que é o meu compromisso do dia, então geralmente eu tenho reuniões de mentoria, eu faço correção de currículo de cavalera dos meus mentorados, para quem é meu mentorado recentemente,
eu faço essa correção em vídeo, então eles marcam comigo. Então eu deixo esses horários da minha agenda geralmente abertos e à medida que eles vão preenchendo eu vou colocando na minha agenda para eu saber que eu tenho aquilo para fazer e vou encaixando assim à noite esses compromissos da mentoria. Agora, o que eu realmente tenho organizado e feito planejamento todos os dias é no meu trabalho. Então eu chego no escritório e uma das primeiras coisas que eu faço é fazer uma lista das coisas que eu preciso de fazer, colocar em ordem de prioridade e tentar fazer da melhor maneira possível. A outra coisa é 1 hora de estudo mais aplicação por semana. E aí eu tenho uma questão que eu já até comentei aqui com vocês, que meu marido está trabalhando em escala, né? Então ele está trabalhando numa mineradora e ele trabalha 2 semanas e folga 1. E essa última semana foi a folga dele. Então foi uma semana que eu não estudei. Eu realmente utilizei o máximo de tempo possível para poder ficar com ele, aproveitá-lo. E também coincidiu com o meu aniversário. Então, aquela coisa de comemoração adiantada, porque ele iria trabalhar no dia 20 mesmo, que era o dia do meu aniversário. E no final de semana a gente também aproveitou, saiu e tudo. Então, eu acabei não dando prioridade em relação a este estudo. Aí, as coisas semanais. Semanais, o meu foco tá na mentoria, divulgação da mentoria. Então a ideia são 5 posts no Instagram, 3 vídeos no YouTube, 3 Reels e uma newsletter. Eu já tinha falado aqui anteriormente que eu não estava conseguindo fazer Reels e newsletter, né? Mas que eu ainda ia deixar aí no meu radar para ver o que ia acontecer no futuro. E eu acabei descendo o número de vídeos de YouTube que eu estou postando. Então eu estou postando apenas 2 por semana. E aí a ideia era ainda gravar 3 para eu começar a fazer uma lista de conteúdos para eu poder ficar um pouco mais tranquila, principalmente as semanas que meu marido estiver aqui. E, infelizmente, eu tô conseguindo gravar só 2, então eu nem consegui gravar 3. E em relação aos posts também, eu deixei um pouco a desejar. Então, em questão de escrever, postar e tudo, de novo, eu tava querendo aproveitar meu marido, então acabei deixando essas tarefas um pouquinho mais de lado essa semana. E aí, a gente vai para as coisas pontuais. Então, no meu caso, é organizar algum cômodo da casa ou meus e-mails, drives, notes do celular, as fotos do celular. Então, a ideia é terminar essas 2 semanas com tudo organizado. Estudar alguns itens específicos do trabalho. E a última coisa é criar e gravar todos os módulos do meu novo curso PPE, que é o Projeto Professional English. Ele é, inclusive, inspirado aqui também nesse livro de 12 semanas. E eu vou colocar essas 3 coisas juntas porque isso vai trazer um contexto melhor, tá? Bom, mentiram pra gente quando eles falaram que a gente podia viver essa vida em equilíbrio, que o ideal é ter equilíbrio. A vida real não funciona assim. Então, por exemplo, nessa semana que meu marido tá aqui, eu geralmente deixo o máximo possível de tempo livre para passar com ele e com isso eu faço o mínimo possível de coisas no meu business. Então eu tento buscar todas as minhas reuniões, né, que eu faço muitas reuniões com mentorados e tudo, para semana antes dele chegar ou para semana depois, para eu poder ficar com o máximo de tempo livre com ele. Obviamente que às vezes acontece de ter uma pessoa ou outra que precisa naquela semana, e aí eu não deixo ninguém na mão, mas eu já tento marcar com todo mundo antes ou depois. Então, por exemplo, aí já acontece um desequilíbrio, digamos assim. E a mesma coisa está acontecendo no trabalho. Então, eu estou numa indústria nova, já falei isso aqui algumas vezes, e tem muita coisa para aprender. O meu projeto é muito difícil, muito complexo, muita coisa acontecendo. Para vocês terem noção, dentro do projeto, eu tenho, sei lá, umas 60 talvez, obras diferentes. Obras pequenininhas, mas são muitas. Então, é uma loucura para poder tentar estar no topo de tudo, né? E aí, com isso, eu acabei desbalanceando essa questão também para focar um pouquinho mais no trabalho. Então, eu tenho estudado algumas coisas específicas do trabalho. Estou usando bastante o ChatGPT para isso, inclusive. Usando muito dos materiais que tem na empresa. Graças a Deus é mais fácil estudar quando a gente está trabalhando, porque você tem materiais de projetos antigos, você tem os procedimentos, acesso às normas, acesso a tudo. Então, pelo sistema da empresa, eu tenho estudado mais. E aí, essa parte de estudar os itens específicos, eu estudei bastante coisa nessas últimas 2 semanas, na verdade, para eu poder aprender a precificar as coisas melhores, porque fazer uma estimativa de custo
é parte da minha função como engenheira de projetos. Então, essa foi uma das coisas que aconteceu essa semana. Outra coisa é arrumar cada parte da casa. Então, eu também tirei para arrumar o meu escritório. Eu não terminei 100%, mas inclusive foi no dia do meu aniversário, no dia 20, né, no último dia da semana do desafio. Eu aproveitei para poder arrumar um pouco a papelada, tirar algumas coisas, organizar, deixar tudo bonitinho. Acabou que no final das contas ainda tinha alguma bagunça que eu coloquei em uma caixa só, então agora só falta essa caixa para poder realmente ficar tudo 100%. Tem muita coisa para arrumar de agora até o final do desafio, e eu tô consciente disso, que o fato de eu não ter feito anteriormente, agora vai ficar mais coisas e eu vou ter que focar um pouquinho mais para toda semana conseguir organizar algo. E aí, quando eu tava falando essa questão de mentir pra gente em relação a essa questão de equilíbrio, é exatamente por conta desse último quesito, que é o PPE, que é o Projeto Professional English. Então, este curso, né, é um projeto, na verdade, para melhorar o inglês para entrevista, para o mercado de trabalho, para os eventos de networking, tá tirando muito mais do meu tempo. Então, eu até tomei uma decisão. Eu fechei a minha agenda para mentorias, eu não tô fazendo nenhuma reunião mais, eu geralmente deixo um link aqui na bio, deixo um link nos comentários para vocês marcarem alguma reunião comigo, quem tem interesse em saber mais sobre como eu poderia ajudar a conseguir um emprego na área aqui. E eu fechei isso por agora, para eu realmente focar em terminar esse curso e ter uma entrega maravilhosa. A gente está começando já os encontros e a ideia é realmente ter nessas 12 semanas com isso 100% pronto. Então, alguma coisa teve que pagar. E aí, até por conta disso, que os 5 posts, os vídeos do YouTube, os Reels, newsletter, eu deixei um pouco a desejar. Porque essas coisas, o meu principal objetivo é dar bastante conteúdo gratuito, exatamente para as pessoas entenderem, conhecerem mais o meu trabalho e assim crescer essa segunda coisa aqui, que é a minha empresa, né? Então, como eu não estou conseguindo pegar novos alunos, eu fechei mesmo a entrada de novos mentorados, eu acabo não focando tanto na produção de conteúdo também, e essa parte desbalanceou nesse sentido. Agora minha concentração é 100% na entrega para quem já faz parte da mentoria, para poder ter um aproveitamento melhor em relação ao inglês, conseguir se dar bem aí nessas entrevistas, e mais pra frente, quando eu abrir a nova turma, esse curso já está 100%, esse projeto já está completamente pronto, consolidado, funcionando e com feedbacks já, se tiver alguma coisa para melhorar ou não, para eu poder dar uma entrega melhor ainda para quem está por vir. Inclusive, se você tem vontade de trabalhar na sua área aqui na Austrália, e você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui para a lista de espera, porque quando for a hora, quem já tiver colocado todos os detalhes lá, eu vou mandar um e-mail e vou conseguir marcar uma reunião e trazer um pouco mais aí dos conteúdos de como é que funciona lá dentro. Se você gostou desse vídeo, vou deixar esse vídeo aqui para você assistir também.